e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fale aos nossos corações esta manhã, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa vir de encontro, ó Pai, às nossas necessidades, que a Tua palavra nesta manhã ela possa nos exortar, ela possa nos ensinar, nos corrigir, porque a Tua palavra é o Teu Evangelho, o Evangelho é o poder do nosso Deus. Fale aos nossos corações, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, esta palavra tem falado poderosamente ao meu coração. Nesta manhã, irmãos, queremos falar sobre a verdadeira religião. A verdadeira religião. Diz o texto, versículo 27, que a verdadeira religião, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmão, nós estamos vivendo num mundo, a Bíblia diz que este mundo ele jaz no maligno, o mundo em que nós vivemos. E a verdadeira religião, irmãos, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e suas necessidades. Diz o texto, o versículo 27 de Tiago, capítulo 1, que esta é a verdadeira religião. A verdadeira religião, irmãos, é ir aos hospitais e visitar ali, irmãos, os enfermos nos hospitais, que estão ali, irmãos, doentes, porque o Senhor Jesus, ele disse: eu não vim para os sãos, e vim para os enfermos, para os doentes que Cristo Jesus veio. Jesus, ele veio para os pecadores, Jesus, ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdidos. E a verdadeira religião, irmãos, é visitar, é fazer visita nos hospitais, aonde as pessoas estão ali doentes, enfermas, estão ali carentes da palavra de Deus, estão ali carentes de ouvir do Evangelho, de ouvir da palavra do nosso Deus, estão ali carentes de uma oração, e estão ali enfermas, necessitando de uma cura divina. E diz as Escrituras que a verdadeira religião é nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a verdadeira religião. E diz o texto que essa verdadeira religião também é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e suas necessidades. Irmãos, a pessoa que precisa de ser assistida pela igreja são órfãos e viúvas. Porque o órfão de pai e mãe, uma criança que perdeu pai e mãe, ela necessita de uma ajuda de alguém. E Tiago escrevendo que esta é a verdadeira religião, quando uma criança ela é órfã, quando uma criança ela perdeu pai e mãe, e ela está internada em uma creche ou em um determinado local que cuida dessas crianças órfãos. Essa é a verdadeira religião, a igreja ir lá, ajudar essas crianças, visitar essas crianças, a igreja ir lá levar o mantimento, a comida para essas crianças. Essa é a verdadeira religião. Irmãos, e a Bíblia fala em Atos capítulo 6,
quando os discípulos, eles ficaram preocupados e eles fizeram uma reunião entre os discípulos do Senhor Jesus, porque estava crescendo muito o número de grande quantidade de mulheres estavam ficando viúvas. E os discípulos do Senhor Jesus, eles se reuniram, oraram, e aquelas irmãs que estavam ficando viúvas, os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam assistindo às necessidades das viúvas, as viúvas que perdiam os seus maridos, e os discípulos que cuidavam das viúvas, que levavam lá um mantimento para as viúvas, que cuidavam ali daquelas viúvas que estavam, elas ficavam sem ser assistidas, porque elas não tinham mais o seu marido e não eram assistidas também pelo Estado, não eram assistidas pelo Estado, podemos dizer, o rei ali naquela época. E os discípulos do Senhor Jesus, eles se reuniram, porque era eles quem visitavam as viúvas, cuidavam das viúvas, levavam o mantimento para a casa das viúvas, o alimento para a casa das viúvas. E em Atos capítulo 6, os discípulos, diz o texto, que os discípulos se reuniram, e ali fizeram uma reunião entre os discípulos do Senhor Jesus. E nessa reunião, o Espírito Santo de Deus aconselhou os discípulos que eles deveriam de escolher 7 homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens marido de uma só mulher, homens consagrados. E aqueles 12 discípulos do Senhor Jesus, eles escolheram 7 diáconos e consagraram os diáconos para cuidar das viúvas, para assistir às necessidades das viúvas. Irmãos, e esta é a verdadeira religião: nós cuidarmos dos órfãos e cuidarmos também das viúvas que estão necessitando às vezes de um remédio, de uma cesta básica. Ela necessita às vezes de uma oração, ou de um aconselhamento, ou de uma ajuda. E a Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 27, está escrito que esta é a verdadeira religião: cuidar dos órfãos e das viúvas. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos feito o que o Senhor Jesus nos manda fazer. Nós estamos visitando os órfãos, cuidando dos órfãos. Nós estamos visitando as viúvas e cuidando das viúvas, aquelas viúvas que são cristãs, que são membros da igreja, que pertence aqui o corpo de Cristo Jesus. Nós estamos cuidando. Nós temos que cuidar, irmãos, porque quando os discípulos, eles consagraram aqueles 7 diáconos, aqueles 7 homens de Deus, a responsabilidade daquele homem, o ministério daqueles 7 homens de Deus, era cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar das viúvas, trabalhar na assistência social da igreja, na beneficência da igreja. E nós, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo, irmãos, dias difíceis. E a igreja do Senhor Jesus, irmãos, no meio desta pandemia, desses dias que nós estamos vivendo no Brasil, uma pandemia, as pessoas não têm mais emprego, muitos brasileiros ficaram desempregados porque não têm emprego, e muitas pessoas estão passando necessidade. Ontem eu recebi uma ligação de um irmão da nossa igreja, e ele pediu: pastor, arruma, pastor, uma cesta básica para uma pessoa que não tem nada, ela não é membro dessa pessoa.
Esse irmão é membro da igreja, mas essa pessoa que está carente, necessitada, ela não tem nada para comer dentro de casa. E o irmão ontem ligou para mim, eu disse: irmãos, domingo após o culto eu vou ao mercado e vou comprar uma cesta básica. Porque Jesus ensinou que a verdadeira religião é amar o próximo como a nós mesmos. Eu tenho que amar os irmãos, eu tenho que amar o meu irmão doméstico na fé. E se o meu irmão está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma luta, se o meu irmão ficou desempregado, se o meu irmão necessita de uma ajuda minha ou da igreja, nós temos que ajudá-lo, porque esta é a verdadeira religião. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades. E a verdadeira religião também é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, eu não posso, irmãos, ficar em paz se dentro da minha casa eu tenho o que comer, e se o meu irmão ao lado da minha casa não tem o que comer. Eu não posso ficar em paz, irmãos, se dentro da minha casa eu tenho um arroz, um feijão, uma verdura, um legumes, uma fruta, ou talvez um ovo ou uma carne para comer, e se o meu irmão ao lado da minha casa não tem nada para comer, irmãos, eu não posso deitar em paz, eu não posso estar em paz, irmãos. Eu tenho irmãos que fazer alguma coisa pelo meu próximo, porque Jesus um dia, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor, e Ele vai dizer para nós: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste-me de beber, eu estava sem roupa, deste-me de vestir, eu era um forasteiro, e me acolheste em sua casa. E nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, quando eu te acolhi, quando eu te dei de vestir, quando, Senhor, dei de comer ao Senhor, quando, Senhor Deus, o Senhor estava com sede, eu dei de beber ao Senhor. E o Senhor vai dizer para nós: quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Quando nós fazemos, irmãos, para um pequenino que a Bíblia diz é para um ser humano, para uma pessoa aqui da terra. Quando nós fazemos para alguém, nós estamos fazendo para Deus. Para Deus. Quando nós ajudamos alguém que está passando uma necessidade, nós estamos fazendo, irmãos, para Deus, para o Senhor Deus. E a verdadeira religião é essa, irmãos. O versículo termina assim: e a verdadeira religião também é guardar-se da corrupção do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo em que nós vivemos, irmãos, ele é um mundo que lá fora, irmãos, lá fora da igreja, nós estamos vendo o mundo ele andando a passos largos para a condenação eterna. O mundo ele está andando a passos largos em direção oposta à vontade de Deus. O Senhor Deus, irmãos, a vontade do Senhor Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor Deus não quer que nenhum homem seja condenado. O Senhor Deus não quer que nenhum homem morra sem salvação. O Senhor Deus, ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. E todos nós que estamos aqui, Jesus nos encontrou. Jesus, ele pagou um alto preço pelas nossas vidas e escreveu os nossos nomes nos livros da vida. E este mundo, irmãos, de pecado, este mundo que jaz no maligno, a Bíblia diz, irmãos, que este mundo, ele está andando a passos largos em direção oposta à vontade de Deus, porque este mundo de pecado, irmãos, é um mundo que o Senhor Deus, ele olha lá do alto dos céus para este mundo, assim como ele conversou com Abraão, e Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu Abraão por Sodoma e Gomorra, e Abraão disse: Senhor Deus, se tiver 50 justos,
Em Sodoma e Gomorra o Senhor vai destruir. Não, por amor aos 50 justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Senhor, se estiver 45 justos em Sodoma e Gomorra, por amor aos 45 justos, eu não destruirei. Se estiver 40, também não. E Deus viu, irmãos, que só tinha 4 pessoas justas em Sodoma e Gomorra: Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. E o Senhor Deus enviou o seu anjo, seus anjos, tirou Ló daquela cidade, para fora daquela cidade, e destruiu aquela cidade que estava mergulhada no pecado, que estava afundada no pecado. E nós, irmãos, esta é a verdadeira religião: guardar-se da corrupção do mundo, do pecado que há no mundo. Irmão, nós vivemos num mundo, irmãos, que hoje o Senhor Deus, olhando do céu, Ele vê que este mundo, assim como Ele conversou com Abraão, o Senhor Deus está olhando dos céus para este mundo, está vendo que este mundo, ele jaz no maligno. O próprio Senhor Deus disse que o mundo jaz no maligno, e Deus, Ele olha do céu, e Ele olha com amor. O Senhor Deus, Ele olha do céu, Ele olha com o olhar de misericórdia. Ele não quer que nenhum homem morra sem salvação. Mas o Senhor Deus, Ele olha do céu para este mundo pecador, para este mundo que jaz no maligno, e o Senhor Deus olha com um olhar de misericórdia. O Senhor Deus enviou o seu único Filho, o seu primogênito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para salvar esta humanidade. E o Senhor Deus enviou o seu único Filho, o seu primogênito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Senhor Jesus, Ele morreu em uma cruz por amor. Quando o Senhor Jesus, Ele estava naquela cruz ao lado de 2 ladrões, o Senhor Jesus, Ele olhou para este mundo de pecado. Ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa este mundo, Pai. Pai, perdoa esta humanidade, porque eles não sabem o que fazem. E o Senhor Deus, Ele amou este mundo. E o Senhor Deus, Ele está dando tempo para que esta humanidade venha se arrepender dos seus pecados. O Senhor Deus, irmãos, Ele é longânimo. Às vezes nós, irmãos, não somos longânimos. Quando alguém erra conosco, ou quando alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, nós às vezes não perdoamos, nós às vezes guardamos mágoa em nosso coração. Mas o Senhor Deus, irmãos, Ele é amor, Ele é longânimo. Ele não quer que nenhum homem morra sem salvação, mas o Senhor Deus, Ele enviou o seu único Filho, o seu primogênito, para salvar esta humanidade, para libertar o homem, para salvar o homem, para dar vida eterna ao homem. João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 36, também está escrito: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Deus não quer que nenhum homem morra sem salvação. Mas o Senhor Deus, o desejo do Senhor Deus, o prazer do Senhor Deus é que toda a humanidade se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Esta é a verdadeira religião. Fugir, guardar-se da corrupção do mundo, fugir do pecado, abandonar o pecado. Esta é a verdadeira religião. Irmãos, nós estamos aqui neste mundo de passagem. A qualquer momento, irmãos, nós vamos deixar este mundo. Jesus está voltando. Jesus, em breve, irmãos, nós vamos ver Jesus entre as nuvens dos céus. Esse em breve de Deus, um dia para 1000 anos para o Senhor Deus é como um dia, 2000 anos para o Senhor Deus é como um dia. Esse em breve do Senhor Deus pode ser daí 30 anos. Em breve Jesus há de voltar.
Esse em breve do Senhor Deus, Maranata vem, Senhor Jesus, em breve Ele vai voltar entre as nuvens dos céus. Pode ser hoje, Jesus pode voltar hoje. Ou Ele pode voltar, irmãos, daí 10 anos, daí 20 anos. Mas, meu irmão, quando Jesus voltar, esteja preparado para encontrar com o Senhor nosso Deus. Guarda a sua vida da corrupção do mundo, do pecado. Renuncie o mundo. Nega a você mesmo, morre para o mundo e para os prazeres do mundo, e a cada dia viva uma vida de adoração ao nosso Deus, uma vida de testemunho. Viva uma vida em santidade, uma vida consagrada. Vamos orar, irmãos, vamos nos pôr de pé, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesta manhã. Soberano e eterno Deus, esta é a verdadeira religião, Senhor Deus. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós somos teus servos, somos ovelha do teu pasto, Senhor Deus, e queremos te servir a cada dia em espírito e em verdade. Guarda, Senhor Deus, as nossas vidas, nós somos o teu rebanho. Pai, guarda as nossas vidas, que cada um membro, Senhor Deus, desta igreja, o teu rebanho aqui no bairro da Capelinha, Senhor Deus, que nós possamos, ó Senhor Deus, enquanto vida o Senhor nos dá, que possamos combater o bom combate. Um dia nós vamos encerrar a carreira e guardar a nossa fé, e vamos fechar os olhos aqui neste mundo e abrir os olhos lá no céu. Guarda as nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.